aqui. É a Tá- mesma coisa, velho. Você tá pelo celular? Não, eu tô pelo tablet. Não sei se talvez. Bom, eu acho que é válido a gente ir. Oi? E aí, se tiver com dificuldade, alguém que esteja assistindo aí, se tiver, não estiver me vendo, dê um sinal. Eu acho que eu acho que o pessoal tá te vendo sim, só eu que não, mas assim, tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem, então Sim, acho que sim, dá pra fazer. tem estilo podcast quase, né? É, por Sim. aí. Então, posso começar? Ah, pode sim. Beleza. Então, como compartilhado anteriormente, estamos aqui nessa live para conversarmos sobre nosso ponto de encontro aqui, né? Que são nossos dois livros, Cinemas Afro-Atlânticos e o Retrato da África, né? Mãos aqui, é, com os dois apoiando para a tela. É, vai ser uma troca bem legal, a gente tem muita coisa em comum aí, porque a gente já conversou, né? Nossa formação em História da África também, né? Eu acho que é o ponto comum desses dois livros, desses dois escritos. Sabe que a gente tem bastante coisa para compartilhar aqui, né? Eu acho que naquelas perguntas que a gente tem organizado, né? Eu acho que elas já dão meio que um caminho de quase como se fosse uma apresentação, né? Eu já começo já fazendo a primeira pergunta para você, Lucas. Vou fazer tipo um gancho, né? Você apresenta, e aí você fala um pouco de como que você tem esse interesse da sua pesquisa, né? Com cinema, com a África e com ações raciais. Então, cara, falando aqui da minha pesquisa, como você sabe, ela nasceu no curso, né, de especialização em Ciências de História da África, que a gente fez no Colégio Pedro II, e que a proposta, né, a principal proposta do TCC deles era pensar em alguma intervenção prática, né, uma intervenção pedagógica prática em sala de aula, que tinha como objetivo cumprir com a Lei 10.639, de 2003. E aí, essa ideia, né, que foi da minha monografia, né, de usar o cinema animado, usar o cinema de animação e questionar de que forma ele visa construir imagens da África, né? Tanto no aspecto da caricatura, no aspecto das imagens negativas, quanto no aspecto da positivação, né? No aspecto de imagens de valorização, e para cumprir, né, com essa lei, né, trazer isso, né, esse movimento para a sala de aula. E eu tive essa ideia na primeira aula da Alex. De repente, me caiu essa ideia, como se tivesse acendido a lâmpada, né, em cima da cabeça, uma lâmpada de ideia. E então, como fonte, inicialmente eu tinha pensado como fontes, além de Tarzan e Kiriko e a Feiticeira, né, compondo aí esses dois blocos, o Tarzan no caso das caricaturas e o Kiriko no caso das imagens positivas, eu também tinha pensado em O Rei Leão e em Kiriko e os Animais Selvagens. Mas eu optei ficar com Tarzan e com o primeiro filme da trilogia do Michel Ocelot, já que era muito, primeiro que era muito megalomaníaco fazer com 4 filmes, e segundo que não tinha referências bibliográficas
monográficas que sustentassem o que eu queria trazer com o Rei Leão e com o Kirikou e os Animais Selvagens. Aí então ficou com esses dois. E aí então foi essa a minha ideia para a monografia. E eu também, aí eu tive a sensação de que daria um bom livro. Daria para fazer um livro com aquilo. Né? Eu já queria fazer há bastante tempo. Eu acho que quem está envolvido, quem está dentro da área acadêmica, talvez em algum momento já teve esse desejo. Então eu achei que aquilo ali, a minha pesquisa daria um bom livro e então decidi fazer. Tá aí. Tá aí, nasceu esse ano. Sim, fazer um livro, né? Fazer um trabalho de conclusão de curso já é complicado, né? Fazer uma monografia já dá trabalho. E a gente entra nesse caminho aí do mercado editorial, a gente percebe que também botar essa monografia, né, na pista, editar ela em livro também é algo bem complicado também, né? É uma adaptação de linguagem, né? Uhum. Na monografia, a linguagem é uma, né? Muito mais acadêmica. Para um livro, é uma adaptação total e eu sinto que eu tive dificuldade nisso porque a gente já até chegou a conversar um pouco no particular, né? Eu ainda sinto muito engessado no academicismo. Então, eu senti uma dificuldade, eu senti ali um desafio de adaptação nessa linguagem. Então, é realmente um processo complicadinho, difícil, não é muito divertido, mas até que o resultado é satisfatório. Não à toa, né? Você acabou de retornar da Flip aí, apresentando o teu livro, né? Então acho que os caminhos, alguns Nós, frutos vão ser colhidos, né? nós dois. Sim. Então, esse é um dos resultados que eu acho que fazem esse processo, né, que não é simples, mas vale a pena. Perfeito. Agora tem caminho aí? Uhum. Bem, a minha primeira pergunta é basicamente também a mesma que a sua. Assim, qual é a trajetória do seu livro? Qual foi o seu caminho das pedras para chegar até esse seu livro aqui? Sim. É até legal essa pergunta, assim, né? Que eu lembro que no começo, né? Quando eu publiquei esse livro, né? Foi lá em 2020, 2021, né? Então, as primeiras vezes que eu falei do livro, assim, que eu comentei do livro, para as pessoas foi através de lives, assim, né? Então, era aquela época ali de pandemia, né? A gente todo mundo trancafiado em casa, então retornar essa modalidade, essa linguagem da live, que é até curioso, bate até uma nostalgia mesmo aí de quando esse livro saiu, né? Mas falando em si da trajetória dele, né? De como ele foi para o mundo, como ele tomou vida aí, né? Ele parte de uma pesquisa que eu já realizava, né, há um bom tempo, continuo realizando também, com caminhos diferentes, né, mas em instituições também diferentes, né, em outras instâncias diferentes, a mesma instituição UERJ, mas esse livro ele nasce como uma monografia, né, ele foi no TCC, na graduação de pedagogia, mas ele é o resultado aí, né, a culminância de 4 anos de iniciação científica, né, eu vivi ali desde o primeiro período da graduação até a conclusão do curso, né, eu sempre pesquisei esse encontro entre cinema, né, cinema, educação e essas relações antirraciais, né, era o que me movia ali, né, então eu estava tentando entender, né, o que era cinema africano na época, o que era cinema negro, e não só me limitando também, né, ao espaço, à vivência da academia, né, comecei a frequentar muito também mostras de cinema, eventos de cinema,
também participei e comecei a me inserir também em formações de cinema, né? Então, nesse primeiro momento aí, eu começo a fazer cursos, fiz muitos cursos de formação, né? De introdução ao roteiro, introdução ao cinema, né? O principal deles, que é o curso que eu fiz, o Ponto de Cultura do Centro Afro Carioca, lá em 2016 ainda, né? E aí, desde ali, eu começo a fazer essas lições, né? De entender o cinema na prática, né? O cinema na tela e o cinema na sala de aula. Então, eu vou escrevendo artigos aí, né? Artigos acadêmicos, artigos não tão acadêmicos também, né? Mas para revistas, para jornais, assim, né? É até curioso notar, né? Abrir um parêntese rapidinho, que recentemente, né, tem uma revista de cinema que é bem conhecida, né? Aqui do Brasil, que é a revista Filme e Cultura. E eu lembro que em 2018, né, eu estava aí nesse corre, né? Com muito mais gás para produzir cientificamente, academicamente. Hoje em dia tem outras demandas, né, que me dificultam de fazer esse trabalho. Então, eu lembro que na época eu mandei um texto para essa revista Filme e Cultura, um texto falando de masculinidades negras e cinema. E aí, esse texto foi aprovado, está no Diário Oficial e tudo mais, mas com todas as questões que a gente vive nesses últimos anos, a Filme e Cultura é uma revista do Ministério da Cultura, né? Então, a gente teve a caída do Ministério da Cultura, ele voltou e esse ano ele foi publicado, né? Então, só para ver como é que tanta coisa aconteceu nesse meio tempo aí, desde que eu comecei essa pesquisa, né? Mas aí, tá indo mais assim, no trabalho do texto, né? A proposta dele, né, foi tentar fazer um apanhado geral, né, do que eu entendia como diáspora, do que eu entendia como Atlântico Negro, né? Então eu pensei no cinema afro-atlântico pensando nesses pontos aí, né? África, Brasil, Caribe, África, Brasil e Europa, né? Pensando nesse Atlântico todo ali, nessas margens, nesses litorais, né? E quem está produzindo cinema cinema negro, né? Cinema de autoria negra, pensando vivências e experiências negras na tela. Então faço um apanhado bem grande aí, né? Mesmo sendo um livro curto, eu faço um apanhado grande de movimentos cinematográficos, né? Cineastas, passo por movimentos dos Estados Unidos, movimentos na África, passo por movimentos no Brasil, sabe? E eu tento pensar em como esses filmes podem ser aplicados aí na sala de aula, também pensando aí no caminho da 10.639, né? Eu acho que a trajetória do livro, ela começa, né, com um ensejo aí, essa minha vontade, falar sobre cinemas negros em sala de aula, apesar de não aplicar na época tanto, né, como aplico hoje, mas foi um livro que me colheu bastante frutos, né? E na Flip com ele, mas fui para alguns outros cantinhos, assim, né? Como eu falei, fiz bastante no lançamento dele, né? Conheci bastante gente, de outros cantos aqui do Brasil, né? Fui até que me inspirou aí a fazer minha pesquisa do mestrado, que ao invés de pesquisar filmes, eu pesquisei cineastas, né? Cineastas negros do Brasil. Então foi um livro que me abriu bastante portas, sabe? E toda vez que eu acho que ele vai dar aquela dormida, assim, que eu vou me que aposentar, ele, tipo, aparece um convite diferente, parece alguém me chamando para fazer um curso, alguém me chamando para dar uma aula, você também teve essa ideia que a gente faz essa live, né? Então acho que é um livro que ele correu a trajetória dele, né? Já tem 2, 3 anos de mercado aí, mas ele mesmo assim ele ainda vai apreciando a minha produção, a minha ação, né? Então a trajetória dele começa em pesquisas acadêmicas, né? Mas acho que hoje vão ganhando outros caminhos aí, vão atendendo esse público que pensa muito cinema, que pensa muito fazer cinema, que pensa muito cinema em sala de aula. É isso. Mas quando você foi falando, eu fui pensando que uma, eu acho que ainda tem muito pensamento, né, no senso comum que é fácil fazer pesquisa, né? Que, assim, teve a ideia numa semana, na outra já está produzindo e na outra já está defendendo, já está pronto. Tipo isso. Sendo que não, né? É um processo que, inclusive, pode levar ser a médio prazo, né? E até depois, como você falou aí, tipo, levou uma pesquisa de 4 anos e que ainda tá correndo, né? Então, é um processo, né? A gente leva
leva tempo, tem ali dificuldades, emoções envolvidas, né? Então, eu acho que isso, inclusive, faz com que a pesquisa não seja só acadêmica, né? A gente também leva para o pessoal, porque tem todos esses elementos envolvidos, né, cara? Aí eu fui lembrando disso, eu fui refletindo sobre isso quando você ia falando. Uhum. Ele foi uma coisa que tem total relação aí com essa minha trajetória também, a trajetória profissional, até de certa forma artística, cultural também, né? Que acredito que antes do livro ele é ciência, ele é conhecimento, mas de certa forma ele também é cultura, ele também é arte, né? Então acho que o livro até me fez assim entender como uma pessoa que está produzindo coisas para se botar no mundo, né? Então ele começou com uma coisa meio íntima ali minha, mas é uma coisa que fez parte da minha trajetória, acompanhou vários momentos diferentes da minha vida e está acompanhando outros momentos agora também. Eu tenho certeza que o livro e as pesquisas que estão acontecendo a partir dele, né, vão também abrir vários caminhos diferentes para mim, assim, nessa vida pessoal e nessa vida profissional também. Então, as duas trajetórias se entrelaçam mesmo. E aproveitando, né, jogando agora a peteca para o lado, falando do seu livro, né, que a Retrato da África, como você falou, né, faz esse paralelo aí, né, com o cinema de animação, o cinema de animação mais caricato, né, um cinema de animação um pouco mais autoral, digamos assim, né. Eu queria que você me dissesse um pouco de como que você entende que as animações podem ser um diferencial para o ensino das relações raciais na educação, né. Pensando muito que normalmente o cinema que a gente trabalha em sala de aula, né, com criança, com jovens, assim, né, costuma ser o cinema de animação, mas nem sempre a gente trabalha com animação. Então, queria que você dissesse o que a animação poderia te ajudar, né, poderia nos ajudar na aplicação de sala de aula, mas focando nesses dois filmes que você vem trabalhando, né? Eu acho que a gente tem, eu acho que como nós usamos cinema, falando, cinema de uma forma geral, acho que a gente parte do princípio que se contrapõe muito ao que ainda é pregado no senso comum, de que cinema é só um meio de diversão, é só uma forma de entretenimento. Também é, né? Também é. Mas a gente como estudiosos que usam do cinema, a gente vai muito no que o Marc Ferro, né, escreveu sobre, que os filmes são uma contra-análise da sociedade, né? Então, tem o entretenimento ali, tem a diversão, né? Só que também tem ali um quê, né, um poder de formulação, reformulação, reforço de mentalidades, preconceitos, visões de mundo, enfim, elementos sociais, formas como a sociedade se vê ao mundo, interpreta a realidade, etc. Então, e no caso das animações, elas não são diferentes. Sendo que eu acho que no caso dos desenhos animados, tem um diferencial ali, tem uma particularidade que outros gêneros, como as live actions, por exemplo, não tem. Que é as animações exercem esse poder, né, de ser uma contra-análise da sociedade, como diria o Marc Ferro, atingindo um público em que está no momento, está numa fase da vida que mais absorve do que filtra, que é o público infantil, né? São as crianças. Não é à toa, né, que muitos educadores e muitas educadoras envolvidos com a questão da educação antirracista
sempre ressaltam que o foco deve ser na educação infantil. Então, eu acredito que as animações, que já como filmes, têm esse poder, né, de reforço, estruturação, reestruturação, enfim, remodelação de visões de mundo, preconceitos, mentalidades, e atingindo, nos atingindo no momento em que absorvemos tudo que ouvimos, aprendemos, vemos, do que, tendo um senso crítico para separar, para dizer isso é errado, não, isso é errado, isso é certo, e não é bem por aí, já que sim, já é uma estratégia para usar em sala de aula, para formar já essas mentalidades, seja as caricaturas, seja a positivação, as imagens de valorização com relação às crianças. Eu, por exemplo, eu me lembro, quando criança, que vendo a Bela Adormecida, eu hoje me dou conta que na época, inconscientemente, eu pensei, então tá de boa, então tá de boa pegar no braço de uma mulher, de uma mina, do jeito que esse príncipe está fazendo. Graças a Deus eu não segui por esse caminho. Mas eu trouxe isso aqui como um exemplo exatamente do que eu estou dizendo. Então, da mesma forma que, por exemplo, levar Tarzan sem o senso crítico, porque dá para usar Tarzan para uma educação antirracista com a criticidade, pode auxiliar na formação de caricaturas e as crianças tomam essas caricaturas como verdade, com o Quirico e a Feiticeira, podemos usar o caminho contrário. Exatamente porque as animações combinam isso, um poder de contra-análise da sociedade, mas o fato de que atingem um público que mais absorvem do que filtram. E aí é por isso que esse público é o ideal, segundo vários educadores e educadoras envolvidos com essa questão, comprometidos com essa questão da educação antirracista. Eu concordo contigo. Eu te fiz essa pergunta exatamente pensando nisso, né? Porque eu não trabalho com educação infantil, né? Apesar de já ter trabalhado, mas eu trabalho com o Fundamental 1 dos anos iniciais, né? Que são crianças de... hoje em dia eu estou no segundo ano, são crianças de 7, 8 anos, né? Então, de certa forma, a gente também ainda está falando ali de infância. Né? Então, alguns caminhos de coisas que batem na educação infantil também batem lá nos anos iniciais do Fundamental, né? Então, eu vejo que as animações são coisa muito cara, né, para esse universo. Porque eu acho que a linguagem de cinema que é ofertada, né, para essa faixa etária, não só cinema, mas pensando audiovisual mesmo, né, em vídeos, em desenhos animados, né, ele está sendo calcado nessa questão da animação. Né? E eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A animação ela tem essa capacidade de sei lá, criar esse mundo fantasioso, criar esse mundo mais imaginativo, né, que a gente não vai ter com uma ficção, né, um live action, como você falou. Então, acho que ele tem esse poder rico, né, de apresentar um mundo mais, sei lá, criativo, imaginativo, fabuloso para as crianças. Acho que isso acaba afetando elas, né, e afeta nós, adultos também, né, como pessoas que estamos ali fazendo esse processo de curadoria, né, esse processo de partilha dos filmes. Mas a gente sabe também que a gente vive, a maioria dessas animações que a gente tem contato, né, elas são feitas por esse mercado, essa indústria cinematográfica que vai bombardear, a maioria das vezes, com
imagens bobas, imagens caricatas, né? Então a gente acaba meio que infantilizando ainda mais, né, a infância que já é extremamente infantilizada. Então, eu acho que, de certa forma, tem um equilíbrio aí, né, no que elas absorvem, o que elas filtram, o que elas interpretam, né? Mas quando a gente não instiga também, né, a gente só passa o senso comum, não promove reflexão, não promove crítica, não apresenta outros tipos de narrativa, né? Essas crianças realmente não só absorver, né? Mas acho que quando a gente está apresentando filmes que estão lidando com outras questões, filmes que estão trabalhando com outras estéticas, né? Eu acho que a gente está criando também um poder de crítica, um poder de interpretação, até um poder de não ser um espectador passivo, né? Como a Bell Hooks fala, né? E eu vejo muito assim que a grande maioria das animações de hoje em dia são sempre aquelas computações gráficas, né? Coisas que vão ficando cada vez mais meio que esterilizadas, né? Então eu acho que até que é uma forma rica assim, a gente apresentar esse cinema mais tapado, mais 2D, né? Que é o caso do Kirikou, que é o caso do Tarzan, né? Porque crianças de hoje em dia, se bobear, tem muitas que não têm nem contato com esse tipo de linguagem, né? Ainda mais quando a gente fala de crianças que vivem em comunidades, vivem em favelas, né? Crianças que vivem à margem, são forçadas à margem, né? Então, eu acho que o cinema de animação é uma potência muito grande. Cabe a gente começar a aprender a usar ele melhor também, instigar aí, né? Desde a educação infantil, como você falou, também passar cinema de animação para ensino médio, sabe? Até na universidade mesmo, né? Eu atualmente estou dando uma disciplina lá de estágio no doutorado, né? Para uma turma de graduação, que é uma infância cinema, né? Então a gente meio que mesclou lá, né? Na curadoria dos filmes. Todos os filmes que são filmes que eu trabalho com as minhas crianças, né? Mas filmes que trabalham também com a imagem mesmo, né? Com a gravação mesmo real de crianças, mas também que trabalham com animações, né? Outras animações. Então, fora desse circuito comercial, que acho que é aí onde está a magia, né? É claro que esses filmes também são bem mágicos, né? Também são filmes que já não estão mais no circuito comercial, né? Mas acho que também depende muito de como a gente trabalha com esses filmes, né? Eu sou apaixonado por animação, isso é até suspeito de falar. Sendo que as animações, né, também trazendo essa questão aqui. O cinema, de uma forma geral, ainda, por causa de ser visto muito com um olhar de que é só entretenimento, puro, só isso, ainda não é visto, né, como uma ferramenta pedagógica, né? Aí, tanto é que a gente tem o triste caso de que quando professor, um professor ou uma professora não quer dar aula, passa filme. Agora, com relação às animações, ainda tem o fator disso, né, de associar a elas um elemento infantilizador. É coisa de criança, né? Como é coisa de criança, é idiota, é bobo, é infantil. E esse é um estereótipo, né, que impede, né, de utilizar do desenho animado como ferramenta pedagógica, como você falou, não só para criança, mas também, assim, dá para levar a animação para a universidade, sabe? Dá para fazer isso, dá para fazer esse movimento. É o que eu tenho feito nessa disciplina que eu comentei, né? E dá pano para manga, porque as aulas lá a gente tem discussões longas, assim, aprofundadas, a gente faz um teórico também, autores que trabalham nessas questões que a gente tem levantado aqui, né? Então, eu acho que é realmente uma nascente criativa aí que a gente tem que explorar bem mais. Bem, eu vou seguir aqui para a segunda pergunta a você, tá, cara? Beleza. Bem, vamos lá. Antes de fazer a pergunta propriamente dita, vou dissertar um pouquinho aqui. Bem, no seu livro, né, você escreve sobre o uso do cinema afrodiaspórico, né, como uma ferramenta para ser usada na educação antirracista. Como você falou, você também pensou, você fez esse
movimento pensando na 10.639. E sendo que você, como falou, fez um apanhado bem amplo mesmo, não foi só o cinema. Você também usou música, você também falou de espaços, né? Espaços geográficos, né? No quesito geográfico, espaço físico. Por exemplo, podemos pensar a pequena África, que você chega a citar, religiões, como de matriz africana, né? E outros elementos, né? Para exatamente pensar nessa proposta, né? Voltada para uma educação antirracista. No, no caso de uma aula, né? Tem ali todas as limitações, né? De tempo, de semana, de horário. Quais desses elementos que você, né, fala no livro, você escreve no livro, nesse apanhado geral, você mais usa e por quê? Beleza. Vamos lá. Vou fazer em dois momentos aí. Primeiro eu vou tentar justificar aí, né, essa minha escolha, né, por esse encontro aí de diferentes linguagens, porque eu acho que esse movimento é importante, né. Quando eu pensei nesses pontos, né, nesses tópicos, assim, né, que tem relação com o cinema, né, foi uma proposta de a gente não pensar o cinema só aquele ato do olhar, né, a gente vai só ver, vamos sentar, vamos assistir e vamos escrever, né, que eu acho que quando a gente limita isso, a gente está muito enraizado, né, os dois pés pincados aí na cultura ocidental, que acho que a gente está, de certa forma, criticando, né. Então, eu penso no cinema em outros pontos, em outras dinâmicas, e até pensando no cinema não só no espaço da sala de cinema, né? Cinema na sala de aula, cinema ao ar livre, né? Pensando nesses pontos assim. Então, eu estava começando a engatinhar ali, né, um pouco nas leituras ali dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né, da Zoe da Trindade. Então, foi um primeiro movimento que eu comecei a pensar no cinema não só como uma linguagem de ver e ouvir, né? Pensando no cinema a partir desses campos que eu trabalho no texto. Então, a questão da religiosidade, a questão da fala, né? A questão do trabalho, a questão do pertencimento a um espaço, né? Então, de certa forma, foi um engatinhar aí nesses valores que a Zoida levanta, mas eu não chego a trabalhar em si com ela, né? Mas foi inspirado nela esse primeiro movimento. Então, pensando nisso, né, eu quando eu costumo fazer minhas práticas com cinema, né, eu costumo instigar, né, as crianças a pensar em outras formas de sentir o mundo, de abraçar o mundo, de entender o mundo, né? Então, eu acho que com esses termos em si que eu trabalhei aí, hoje em dia eu já não trabalho tanto, mas eu trabalho com pontos similares, né? Então vou exemplificar um pouco isso na prática para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor, né? Um exemplo que eu gosto muito de falar, assim, sempre, né? Foi um trabalho que eu realizei com outro camarada no ano passado, né? Um trabalho que eu sempre realizo, né? De passar filmes, conversar e fazer atividades a partir disso. Mas foi um trabalho em questão que eu gosto de comentar, porque eu acho que ele foi bem rico, ele trabalhou algumas questões bem interessantes, né? Eu passei para minha turma, né? Era uma turma de terceiro ano na época, 8, 9 anos, é, O Senhor do Trem, né? Que é um curta-metragem, fala sobre... Fala um pouco sobre da realidade, assim, né? Da história ali, né? Da velha guarda da Portela, né? Como é que é essa realidade da vida de pessoas que estão circulando ali, vivendo em volta do mundo do samba, né? E aí eu passei para as crianças o filme e foi isso. Eu passei com uma proposta, a gente foi lá, eu expliquei o que era samba, né? De onde que ele vinha, que ele era feito por mãos negras, que era uma questão do movimento negro, uma questão do corpo negro se movimentando, de mentes negras criativas se movimentando também. Né? Eu fiz toda aquela explanação e passei o curta, né? E aí, foram lá vendo a história é bem cativante, sim, né? Fala de vários pontos relacionados a esses valores civilizatórios, né, que eu comentei. Ele fala de ancestralidade com a velha guarda, ele fala de memória
pensando no samba como história do movimento negro, né? Ele fala de ludicidade, dessa parte mais criativa e brincante do samba, né? Então, ele vai tratando essas questões, esses pontos, que eu acho que aparecem no meu livro e aparecem em trabalhos futuros meus também. Mas eu acho que o acontecimento mesmo, em prática mesmo, acontece nos créditos finais do filme, né? O filme está lá passando, e aí os créditos finais, como um filme que fala sobre samba, né? Nos créditos finais tem lá um batuque, lá um samba tocando, né? Nos créditos. E aí eu, tipo, beleza, né? Passei, e normalmente eu passo e jogo, assim, né? Eu dou aquela introduzida, mas eu jogo, eu não gosto de ficar explicando o filme, porque eu gosto que as crianças me expliquem o que eles entenderam, o que eles sentiram, né? Então, nos créditos do filme, assim, eles meio que levantaram e começaram a sambar, assim, escutando o samba do filme, eles começaram a sambar junto com o samba, e aí eles sambaram e ficaram me olhando assim, né? Porque tipo, normalmente, quando a gente está fazendo uma atividade dirigida, assim, né? Não tem muito espaço, né? Pra, tipo, levantar a cadeira, pra sambar, e aí eles começaram a sambar me olhando, e eu, tipo, comecei a rir, comecei a achar graça, sabe? Eu falei, tipo, não vou fazer nada. Eles pegaram que eu queria trabalhar com filme, que é isso, sabe? E aí eles ficaram lá sambando, 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 adoraram, assim, e aí acabou lá os créditos finais, né? Eu sempre costumo deixar passar até o final. E aí eles falaram, tipo, de novo, a gente quer assistir de novo. E eles pediram pra assistir de novo, é um curto de 10 minutos. Eu falei, beleza. Eles quiseram assistir de novo só por causa da história, é instigante, chama atenção bastante, mas o quê? Eles queriam assistir pra dançar de novo, sabe? E eu fui lá e botei, e eles dançaram de novo, assim, eles ficaram lá dançando, curtindo pra caramba, eles estavam meio que se sentindo meio estranhos, assim, de caraca, a gente tá dançando em sala de aula, o que que é isso? Não que eu não deixe de dançar, né, mas normalmente não é momento, né? Aí teve um menino que virou pra mim e falou assim, tio, samba é de Deus, samba é de Jesus? Eu fiquei assim, como assim samba de Jesus? Não, não, samba de Jesus pode sambar? Eu falei, ué. Eu falei, caraca, né? Porque se esse menino tá levantando esse ponto, né, imagina o que tá passando na cabeça dele, né? Eu falei, o samba, quem inventou o samba não foi diretamente Jesus, foram os seres humanos. Mas é uma coisa boa que faz os seres humanos bem, faz o divertirem e ficarem bem. Então, se está fazendo bem, Deus está feliz. Então, o samba é de Deus, sim, o samba é de Jesus. Nossa, aí o menino caiu no samba mesmo, sabe? Tipo, aí ele foi embora de samba pra caramba. E aí eu acho que é isso, né? Então, eu juntei aí, nessa proposta de assistir o filme, juntei a corporeidade, né? Que é a questão do corpo se movimentar, o corpo presente na sala de aula. Juntei a musicalidade, que é o samba, né? A música, a importância da música aí para toda a história, né? Das tradições negras. Teve aí ludicidade também, nesse ato de se divertir, nesse ato de brincar, né? E vários outros pontos que eu posso ficar ressaltando aqui, mas acho que a grande proposta, assim, que eu tento fazer normalmente com o cinema é unir esses pontos, esses valores, esses princípios que têm origem em África e são recriados aqui em diáspora e pensar no cinema não só no ler um filme e fazer uma resenha, tentar fazer outras dinâmicas a partir dele. Não é tão prático, como você mesmo falou, né, dá trabalho. Atualmente a minha sala de aula, a fiação lá deu ruim, então não tem nem mais projetor em sala, tem que ficar usando outras salas para conseguir fazer. Então é trabalhoso, mas eu acho que a gente consegue trabalhar coisas ricas assim, e as crianças entram na brincadeira e abraçam coisas que talvez não abraçariam se não fosse esse poder de encantamento do cinema. Assim. Massa, muito. Realmente não tem como não sorrir quando Uhum. você conta, né, sobre essa experiência. Sim. Eu fiz essa pergunta exatamente pensando, né, nessas limitações que a gente tem em sala de aula. Só que eu acho que existe uma diferença, né, entre aceitar essas limitações e fazer um esforço, né, se dar o trabalho de pensar o que dá para fazer, o que se pode fazer, né, o que podemos fazer com essas limitações ali, né? Uhum. São limitações grandes, mas a gente tenta vencer e superar elas, né? Não são elas que vão parar a gente. É, Indo para a terceira, e acho que é legal a gente até dar uma corridinha, né? A gente está na metade aí das perguntas, tem mais 17 minutos, se a gente quiser salvar essa live aí, né? eu estava pensando assim, se for o caso da
gente fazer uma parte 2? Não sei, eu acho que a 3 rola, tranquilo. Vamos ver a 4 vai aí, senão a gente... Também acho que a 3 se encaixa muito com a 4. Todos se entrelaçam, de certa forma. Então vamos lá, né? A 3 que eu pensei, né? Quais são as contribuições de pessoas brancas na luta antirracista, né? Pensando naquela frase célebre lá da Angela Davis, né? Que não basta não ser racista, mas ser antirracista. E também pensando que durante muito tempo a questão do racismo, né? A questão das relações raciais muito presa, né? Às questões, a pessoas negras, né? Mas hoje em dia a gente vê que tem um outro movimento aí, né? Então eu queria saber como é que pessoas brancas podem contribuir nesse movimento antirracista. Cara, eu fui refletindo essa sua pergunta e eu acredito que o primeiro passo seria nós, pessoas brancas, nos vermos enquanto também racializadas. Passarmos a nos vermos enquanto raça e parar de nos conceber enquanto norma. Ou seja, rompermos, na minha concepção, a gente precisa romper com a ilusão de universalidade, de que somos universais por sermos pessoas brancas, que é um dos pilares da branquitude. Eu acho que com esse primeiro passo, a gente começa, nós indivíduos brancos, começamos a refletir, a pensar como que estamos inseridos e onde estamos inseridos nessa questão. Vai ver por isso que eu me interessei tanto pela temática da branquitude, quando descobri que existe esse conceito no curso de especialização que a gente fez lá no Pedro II, e comecei a procurar, comecei a ler. Né? Francis Fanon, Lia Schuckmann, Lourenço Cardoso. Eu acho que exatamente movido por essa questão que você traz. Como que nós, enquanto pessoas brancas, como que eu, enquanto pessoa branca, posso contribuir nessa questão, posso contribuir na luta antirracista. Eu acho que quebrar com a ilusão de universalidade, né, seria um primeiro passo. Obviamente que não é o único. Obviamente que não esgota. Eu concebo a minha identidade racial branca como uma identidade racial, não como uma identidade universal, sendo que eu ainda percebo que ainda estou preso a algumas imagens de controle, usando do conceito da Patrícia Hill Collins. Então, assim, é um processo que não se esgota, né? É um processo contínuo que eu acho que um primeiro pontapé, um primeiro passo seria isso. Nos reconhecermos enquanto seres raciais, enquanto pessoas racializadas, enquanto raça, para aí compreendermos que essa questão também tem a ver com a gente. Entendo. Eu acho que é totalmente isso, né? É entender essa racialidade, né, do branco, né, como foi também imposta essa racialidade em outras etnias, né, no negro, no asiático, no indígena. Acho que isso é um grande ponto de virada, né? Eu acho que também contribui muito mesmo para esse movimento. Então, os estudos assim dos pactos narcísicos, né, da branquitude, que a Cida Bento faz, né, de reconhecer privilégios históricos aí, né, que estão em vários campos, né, às vezes fala muito sobre privilégios. As pessoas pensam muito no campo econômico, né, mas os privilégios não são só econômicos, né, são subjetivos, são imateriais, Simbólicos.
eles estão em outros pontos ali. Então, acho que quando a gente reconhece isso, acho que é uma capacidade, cria essa capacidade de transformação, né? Eu tento até trabalhar muito isso com as minhas crianças, né? Eu trabalho com manguinhos, mas são crianças majoritariamente negras, mas existem crianças brancas também, né? Então, tento desde os pequenininhos ali, eles entenderem eles como crianças brancas e assim como as outras crianças também se entendem como outras tonalidades de pele, né? Eu acho que o passo principal é a gente quebrar essa ideia do cor de pele, né? Todo mundo tem cor de pele diferente. A gente não tem só uma, né? Não existe nada universal. A Cida Bento também chama a questão, né? Como que essa concepção do branco se vê como universal acabou fazendo por muito tempo que concebe-se no Brasil que o racismo é um problema do negro, né? Porque Uhum. o negro é a raça enquanto o branco é universal. Aí veio os estudos críticos da branquitude, né? Que no Brasil aqui são representados, né, principalmente pela Cida Bento, pela Lia Schuckmann, pelo Alberto Guerreiro Ramos, enfim, que traz exatamente isso, né? Tem ali, claro que cada um tem ali a sua leitura, a sua metodologia, o seu foco, mas eu acho que todos eles concordam em um ponto, né? Esse espaço de universalidade que a branquitude se coloca não é universal. A própria branquitude não é, né? A própria branquitude não é natural. Ela é uma construção. Aí eu acho que é, inclusive, retomando, né, o meu interesse em saber como que a branquitude, né, é essa construção, como que ela se construiu, como ela se constrói e reconstrói, é movido, né, por esse interesse que se personificou na sua pergunta. Uhum. Sim, eu vejo você como uma pessoa engajada aí, né? Que tá sempre atenta a essas questões, né? Eu queria te ouvir um pouco mais quanto isso. Se eu não estou satisfeito aí com a tua resposta. Pode mandar bala. Ok. A minha terceira pergunta é: como você faria a sua proposta do livro em sala pela chave da interseccionalidade? Fazendo essa pergunta porque eu acho que na nossa geração, né, nos dias de hoje, interseccionalidade está sendo uma palavra-chave, né? Uhum. Essa metodologia, essa ideia de levar em consideração os vários recortes, inclusive para evitar universalidades dentro dos próprios movimentos, né? Sim. Está sendo uma questão, eu acho que com cada vez mais força, que está se cobrando para se fazer cada vez mais presente ali. Sim. Fazer essa consideração de que existem gradações de violência, assim como também existem gradações de privilégios. Aí eu já pensei em vários casos da, da Patrícia Ramos, da Ana Hickman, da redação do Enem, em que alguns criticaram que o recorte de raça apareceu de uma forma muito periférico. Enfim, aí por isso que foi pensando nisso tudo que eu pensei aqui então trazer, né, esse conceito nessa pergunta para você. Uhum. Então, acho que no livro já está meio que exposto isso, né? Talvez não com um embasamento teórico, né? Das pessoas, né? Das mulheres que estudam aí os caminhos da interseccionalidade, apesar de ter sido leitura minha na época também, né? E muito na época, assim, a Will Collins, né? Lia Djamila. Então, eu tentei ali, de certa forma, abarcar no livro, né? Tanto cineastas negras, né? Que estão fazendo cinema, mas também filmes protagonizados por mulheres negras, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre me atentei, porque não tem como falar da história do cinema negro, ainda mais cinema negro contemporâneo, né?
cinema diaspórico, afroatlântico, se a gente falar também da presença feminina, né? E com certeza a questão de classe aparece gritantemente, pensando logo que o cinema é uma arte elitista, cara, né? Difícil de acesso. Eu acho que o recorte de classe ele é muito pujante aí nesse caminho, né? Mas pensando em sala de aula, né? Assim, na minha aplicação, nesses filmes, né? Que é algo que eu tenho me preocupado mais hoje em dia, como na própria literatura negra, eu acho que os filmes que trabalham os filmes de protagonismo negro, os filmes que trabalham questões raciais para crianças, em grande geral, assim, eles têm grande destaque muito grande para as meninas, né? Na literatura isso está mais marcado, a gente costuma ter bastante livros protagonizados por meninas negras, né? Até existe um movimento também que pensa até no contrário, né? Como representar meninos negros no, na literatura, né? Mas eu vejo que no cinema talvez esse balanço, pelo menos o cinema que trabalha com crianças, né? O balanço aí tem um ligeiro equilíbrio, né? Maior. Então, acho que na seleção de filmes que eu faço, né? Que até uma lista que tá no Instagram aí, né? Que é menos da Voz do Cinema, tem, acho que um equilíbrio interessante ali com essas relações de gênero, né? Então, eu costumo passar aquele Hair Love, né? Que é aquele filme que fala sobre menininha que quer cuidar do cabelo, que cuida do cabelo dela pai, sabe? Eu acho que tem uma discussão interessante ali da questão da mulher, né? No núcleo familiar, como que a menina recebe cuidado, quem é essa matriz de cuidado para a menina. Então, no caso do filme, é um homem negro que cuida da menina, né? Mas eu acho que pensando um pouco até sobre essa questão da redação do Enem, que você comentou aqui agora, tem um filme que eu gosto muito de trabalhar, eu parto muito assim para eles. Eu não realizei um trabalho muito profundo assim com esse filme, mas eu passei para eles. O nome do filme é Dona de Casa. É um filme, né, feito pelas crianças lá do interior de Minas, que um menino tá meio que entediado, não tem nada que fazer, aí ele vai meio que brincar assim, com as meninas, né? Os meninos estão brincando de outra coisa, ele vai brincar com as meninas estão brincando de casinha. E aí ele meio que tenta entrar na brincadeira também, assim, né? Só que aí ele não sabe muito bem o que fazer, aí a menina fala, você vai trabalhar fora. Aí ele vai trabalhar lá numa oficina, ele trabalha na oficina, e só que aí, tipo, os meninos que teriam que brincar com ele, né? Que normalmente são os meninos do carrinho, não estão muito interessados em brincar de oficina, né? Estão brincando de outra coisa. E aí ele meio que fica sem saber o que fazer, né? E aí ele vai e volta para a casinha lá, né? Aí ele fala assim, então, o que eu posso fazer então para participar da brincadeira? Então ela fala, então você vai cuidar da casa, você vai ser dona de casa. A menina sai para trabalhar e ele fica em casa cuidando lá das outras menininhas pequenas. E ele, tipo, fica super à vontade brincando lá com as menininhas, se divertindo pra caramba. Ele exerce esse papel ele de dona de casa, né? Então, eu acho que é um filme que é interessante, que ele fala, né, disso, né, de produção audiovisual com crianças. Eu não sei se ele é um quilombo, enfim, né, mas é uma comunidade meio rural, assim, bem no interior lá de Minas, não sei exatamente se é Belo Horizonte, então fala um pouco da questão de classe no meio de produção de cinema, né? Normalmente quem produz cinema não é criança, e produzir cinema ele não é fácil de acesso, né? Então, você vê que é um cinema de poucos recursos, ali está demarcada essa questão da questão econômica, né? Tanto pelo local onde é filmado, e tanto como pela narrativa mesmo do filme, né? E o ponto-chave para mim mesmo é essa discussão sobre o que faz esse papel, né? Do trabalho de casa, né? E aí no filme o menino meio que ganha isso no colo, assim, né? Meio que sem querer, mas ele abraça bem a função, né? Então, esse é um filme que eu acho que desperta nas crianças, assim, né, essa posição, né, de quem trabalha em casa, quem faz as tarefas de casa, né, quem é realmente a gente chama de dona de casa, né, apesar de às vezes chamar o pai de chefe de família, né, mas no geral que a gente vive hoje em dia, né, a gente tem noção muito mais, ainda mais falando de comunidades periféricas, marginalizadas, né, sempre a dona de casa e o dono de casa, né, o chefe da família é a mulher, né, então acho que esse filme ele levanta esse questionamento bem legal para as crianças, sabe, de uma forma bem interessante, além de ser um filme muito engraçado, né? Então é engraçado as crianças verem também outras crianças atuando ali na tela do cinema, né? Então é um filme que acho que introduz aí, pode ser uma porta de entrada interessante para discutir essas questões da interseccionalidade em sala de aula com crianças, e com certeza também acho que com adolescentes e jovens nos outros
níveis de educação. Legal. Bacana. Você quer fazer uma parte 2, cara? Salvo. Sei, A gente. a gente aqui, né? É que tem mais uma pergunta, só que é meio que encaminhamento final. Mas você está pensando em quê? Em fechar e abrir outra, é isso? Para aí a gente deixar essa parte, esse que a gente está fazendo agora salvo, que já são 7h59, né? Aí não pode salvar completando 1 hora, e a gente faz outro fechando nessa última pergunta. Aí Tá, perfeito. Então, a gente deixa 2 salvos. vou Pode ser? fechar e salvar aqui, e aí já abro a outra, beleza? Beleza. Breve. Em breve. Tá me vendo aí? Não, mas você tá me vendo, cara? Não, agora sua tela tá tudo escura. E agora? Tá aparecendo só o símbolo do teu perfil, sabe? A foto. Aham. Isso tá funcionando? Tá funcionando de boa na outra vez. Eu acho que agora tá que nem tá aquela outra vez que tava com você. Ah, não, agora eu tô te vendo. Tá. Eu acho que tava invertida. Ah, tá. Coisa boba. Pô, coisa Show. boba, boba dessa. A gente achando que era um problemão. Aham. Então, show. Vamos lá, então, vou te fazer a última, né? Agora é minha vez, né? Uhum. Sabe? Vamos lá. Então, que passos futuros você imagina com a publicação do retrato? Tá. Quais são os caminhos que você pretende seguir, que você espera, que você ansia, depois que você publicou esse seu trabalho de conclusão? Cara, eu acho que para mim é, o principal objetivo para mim, o que eu mais pretendo com o meu livro é que ele não fique só restrito à academia, que não é só professor e professora que leem a minha pesquisa, mas sim que outras pessoas que não estão na sala de aula, não são do meio, né, estão para além dos muros da escola, também possam ler, sabe? Também possam conhecer. Por exemplo, foi semana passada, uma amiga falou que o neto dela, a neta dela, pegou para ler o livro. E eu gostei de saber disso. Eu pensando, nossa, sim, que massa. É importante que uma, uma pessoa, né, e nessa idade, né, já entre em contato com essas leituras. E aí, sendo o meu livro, né, deu um, deu um certo orgulho, sabe? Tipo, cara, valeu a pena. Então, na outra vez, acho que foi no começo do mês, que a Timbuktu atualizou, né?
um retorno dizendo que iria levar o meu livro para uma escola. Então, assim, acho que essa, acho que é isso que eu espero, né, em relação ao meu livro, entende? Que ele não seja só lido nas escolas, como também fora delas, que pessoas possam se interessar, que talvez, assim, quem sabe, alguma professora leia aquilo e acha, consiga pensar em tirar alguma coisa, ver algo de útil que se pode tirar dali para aplicar, seja na sala de aula, seja fora dela, enfim. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha intenção com relação ao Retratos da África. Excelente. Eu acho que desde que do princípio que você teve essa vontade, né, de publicar ele, de transformar ele em sair de uma tese, né, que fica só lá na biblioteca digital, mas que é um livro que circula para o estante, prateleiras, né, e eventos literários, eu acho que a proposta foi essa, né, apresentar ele para um público mais amplo, né. Eu acho que a ideia de publicação em livro é essa, né, tanto é receber o prestígio, né, por esse trabalho que a gente sabe que dá muito trabalho, mas também fazer que ele circule por outros campos, né? E também, sei lá, cative e instigue outras pessoas, né? Imagina um livro nosso assim, chegando na mão de um aluno do ensino médio, né? Sendo pontapé aí para o aluno querer estudar licenciatura em História, em Pedagogia. Eu acho que o principal é esse, né? Querer dar essa faísca aí, essa instigada nesse público amante de sala de aula e amante de cinema também. O principal é esse. Me compartilhe dos seus anseios com as minhas publicações também. É o que faz valer a pena, né? Como a gente no começo estava falando, né, de frutos desse processo. Acho que esse é um deles, esse é um deles, né, que faz a gente pensar Uhum. que valeu a pena. Bem, então vou aqui finalizar, né, deixar com a chave, perguntando qual você acha que foi sua maior sacada com relação a esse seu livro, a esse seu livro. Uhum. Qual foi, qual foi o ponto em que você chegou e falou: esse aqui é meu, esse aqui é meu, fui eu que pensei, fui eu que formulei, fui eu que interpretei, fui eu que cheguei nessa conclusão. Qual Sim. seria essa grande sacada que você acha que teve Eu acho nesse livro? grande sacinha, eu acho que foi pensar. Eu acho que ele tem várias coisas interessantes também, né? É difícil a gente elencar uma só, né? Eu gosto muito da parte inicial assim, dele, né? Que antes de ele entrar no cinema ensina, mas quando eu faço, né? E passeio ali pela ideia de Atlântico, né? A ideia do Atlântico Negro, da diáspora negra, como se um movimento aí de criação de novas identidades, né? Aquele movimento muito do Paul Roy também, né? Da modernidade, né? Eu acho que é uma sacada muito interessante que eu acabei não explorando tanto, sabe? Nos meus escritos assim. Também a sacada que eu gosto muito é o histórico que eu faço ali, né? Esse passeio pelo Atlântico, falando de cinema lá nos Estados Unidos, né? Mas falando também cinema em África, cinema contemporâneo aqui no Brasil. Acho que eu não inventei, né? Essa historiografia foi traçada por minhas mãos só. Peguei muitas outras referências, né? Mas eu tive que fazer meio que uma coisa de retalhos aí, acho que ninguém tipo, aí história do Brasil, história do cinema negro da África, história do cinema negro dos Estados Unidos. Foi bem breve, bem curto, né? Eu passo pelo Caribe brevemente também, mas acho que foi uma sacada bem original, assim. Mas acho que talvez a grande sacada mesmo, né, tenha sido no ponto lá que eu falo um pouco sobre esses caminhos da diáspora aí, né, que
Tanto que você tinha até perguntado antes, né? Que, assim, sei lá, que eu faço aí com a questão do trabalho, com a questão da geografia, com a questão da fala, a questão da religião, é entender o cinema além da própria tela, né? Pensar no cinema além da tela e essas implicações que ele pode ter, além das próprias narrativas, das próprias imagens, dos próprios sons que o cinema produz, né? Acho muito no que eu comentei aqui antes também daquela prática que eu tive, né? Com os menininhos dançando samba no crédito final do filme. Eu acho que a grande sacada ali está pensar no cinema como também mais uma manifestação negra do Atlântico, mais uma manifestação negra da diáspora, né? É lutar pelo direito, pelo histórico também de pessoas negras fazendo cinema, né? Pessoas negras fazendo cinema desde o nascimento do cinema. Eu acho que é reforçar essa historiografia, reforçar essa cinematografia e encontrar traços e encontros dessa cinematografia com outros movimentos de resistência, né? No samba, na literatura, nas questões das religiões também, né? Da espiritualidade. Eu acho que a grande sacada foi essa e é uma sacada que desdobrou aí na especialização em História da África que a gente fez, desdobrou no meu mestrado também, e tem desdobrado agora na minha pesquisa de doutorado. Acho que a grande sacada é essa mesmo. Maneiro, muito maneiro. Bem, cara, eu acho que a gente conversou bastante aqui, né? Trocou umas ideias, trocou umas figurinhas muito interessantes, né? Que eu acho que a gente conseguiu cumprir, né? Com a proposta, com o que a gente estava planejando, com o que a gente queria conversar aqui, né? Tendo como mote os nossos livros, né? Ainda mais nesse mês, né? Esse Novembro Negro, e eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui, a gente ter uma boa conversa. Sim, concordo completamente contigo. Teve essas questões técnicas aí, de navegante de primeira viagem de uma live, né? Mas eu Sempre. acho que a troca foi boa, foi legal ver que a gente tem essa sintonia aí também, né? A gente já tinha noção disso, né? Pelos temas em comum, né? Mas acho que a conversa fluiu bem também, a gente acho que encontrou um monte de pontos e espero que a gente faça outros encontros, outros aproximamentos, né? Outras aproximações entre os nossos dois livros aí. Acho que ele tem, e os dois têm muito pano para manga aí para dar. Espero que a gente atinja aí o público que a gente quer atingir. Que é isso. Sucesso pra gente. Sucesso pra gente, cara. Valeu, viu? Aí. Então, fechou, Lucas. Boa Abraço. noite. Agradecer pela troca. Agradecer quem acompanhou a Eu gente. agradeço também. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais.